livro de Gênesis, nós podemos usar em uma analogia a vida de Ló, sobrinho de Abraão, e a vida do seu tio Abraão. Tem dois tipos de crente, o crente espiritual e o crente material. Amados e queridos irmãos, a Bíblia descreve que quando Abraão e Ló se apartaram, nós vamos olhar e nós vamos ver a diferença de quem é um crente espiritual. Porque Abraão, ele chegou para Ló e falou assim: olha, a terra está pequena, porque os nossos gados, as nossas ovelhas se multiplicam. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. Mas se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. Então, naquele exato momento, nós vamos entender que Abraão, ele estava querendo amenizar brigas, discussões no meio da família. Essa atitude não surgiu da vida de Ló. Essa atitude surgiu do seu tio Abraão. Só que é interessante nós frisarmos o ponto quando Ló, ele decide escolher a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló, ele não orou a Deus. Ló, ele não pediu direção para Deus. Ló, ele não perguntou se era para aquele caminho que Deus queria que ele fosse. Ló, ele olhou pela sua vista. Ele olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, viu as suas palmeiras verdejantes, viu a sua terra fértil, e Ló decidiu ir para lá. Só que todavia a Bíblia descreve que não sabia Ló que aqueles homens eram grandes pecadores diante dos olhos de Deus. O que nós aprendemos com isso? Nós vamos olhar e nós vamos enxergar que por conta dessa atitude material, porque Ló olhou a materialidade, Ló não olhou com um olhar espiritual, Ló não olhou com uma perspectiva soberana da parte de Deus, porque a Bíblia descreve da seguinte maneira que quando eu e você caminhamos com Deus, nós não andamos segundo o curso da nossa carne, nós andamos segundo o curso do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E se nós andamos com o curso do Espírito Santo, nós temos que ser como o apóstolo Paulo, porque a Bíblia descreve da seguinte maneira que o apóstolo Paulo, em certo momento do seu ministério, ele tentava ir para uma região, mas a Bíblia descreve que o Espírito Santo de Deus não permitia que ele fosse para aquela região, mas Deus queria que ele fosse até a Macedônia, porque o Senhor visita aquele homem de madrugada e ele dá-lhe um sonho para Paulo, e a seguinte mensagem de Deus para Paulo era esta: passa a Macedônia e ajuda-nos. Nós vamos olhar e nós vamos ver que esse homem, o apóstolo Paulo, era um homem espiritual, porque ele tinha a visão de Deus e ele obedecia a Deus. Ló não. Diferentemente do seu tio Abraão, que era espiritual, que andava segundo o curso de Deus, este homem andou segundo o curso do seu desejo. Então, meus amados e queridos irmãos, a mensagem de reflexão é esta: que tipo de crente você tem sido? O crente material ou o crente espiritual? Todavia, se você tem sido o crente material, eu vim te dar uma boa nova. O Senhor Jesus Cristo quer mudar essa perspectiva. O Senhor Jesus Cristo quer mudar isso dentro de você. Jesus, ele quer que eu e você sejamos espiritual. Por isso que Paulo fala da seguinte maneira: que aqueles que são do Espírito andam segundo o Espírito. Aqueles que são de Deus andam segundo a Deus. Fique com esta palavra, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Para você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais, eu convido a você nesse dia de hoje, a você estar nos seguindo, para nos ajudar a compartilhar as boas novas do Senhor. Pelo nosso canal do YouTube, Pastor Miqueias Cordeiro, pelo nosso Instagram, Pastor Miqueias Cordeiro, e pela nossa página do Facebook, Pastor Miqueias Cordeiro, Ministério Testemunhando Milagres. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.